Questão 159 da prova rosa. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Material 1, se o raio for de 0 a 5, material 2, o raio de 5 a 10 e assim por diante. Considere 1,7 como aproximação de raiz de 3. Bom, então vejamos aqui. Ele avisa que esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto B, o ponto A lá em cima do compasso. Ponto C, o centro, a ponta seca. Aquilo que tem parece um... Como é que se diz? É a ponta seca do compasso. Parece um alfinete que tu finca assim. Aqui o ponto B, onde está na superfície do sol, da folha, e aí ele vai fazer esse desenho aqui. Do ponto de vista prático, eu acredito que essa abertura de 120 graus por um compasso meio que inviabiliza o desenho. Nós vamos ter uma abertura dessa forma. A ponta seca ela acaba escorrendo. Então eu não acredito que esse desenho funcionaria na prática. Não vem ao caso a minha opinião. Tá? Então, se nós olharmos esse triângulo 10, lado 10, e aqui é quem? Esse cara aqui é o diâmetro, é o raio desse nosso círculo. Beleza. Quem sabe a gente faz esse desenho de novo, separado. Aqui nós temos os 120 graus, aqui nós temos os 10 centímetros, aqui nós temos os 10 centímetros, e aqui nós temos o valor do raio. Está aí o nosso triângulo isósceles. Muita gente pode me dizer, mas isso é uma questão característica de lei dos cossenos. Também acho. Nós poderíamos facilmente fazer a lei dos cossenos. O lado oposto ao ângulo, R, ao quadrado é igual aos dois lados que formam o ângulo ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois, pelo cosseno do ângulo. Certo? Mas ficaria mais fácil ainda, pessoal, no momento em que ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, eu tenho certeza que esse pedaço aqui, ó, é a metade desse cara aqui. Isso só vale porque ele é isósceles, porque ele tem aqueles dois lados iguais. Então nós temos esses dois segmentos iguais. E aí nós poderíamos trabalhar com esse ângulo aqui, que é um ângulo de 60 graus. Fácil. Então, observem, esse cara em relação ao 60, ele é o cateto oposto. O 10, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Qual é a relação trigonométrica entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 60, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno de 60, quanto vale? A questão não forneceu. Raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é x pela hipotenusa, que é 10. Então, daqui nós teríamos que o x, esse 10 está dividindo, passa multiplicando, 5 raiz de 3. 5 vezes 1,7. 5 vezes 1,7. Quanto é que vai dar isso? 8,5. Tá, mas esse 8,5, ele é quem? Ele é o x. Ele não é o raio. Portanto, o raio, 2 vezes aquele x, este raio, 17. Essa era a alternativa que nós tínhamos. O raio valendo 17, olhando na tabela, de 15 a 21, o material indicado é o material 4. Então, repito, essa questão só deu para fazer dessa forma porque ele era isósceles. Senão nós faríamos a lei dos cossenos. Vou aproveitar
o lado oposto ao ângulo ao quadrado, raio ao quadrado, os dois lados que formam o ângulo ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois pelo cosseno do ângulo em questão. E aí nós encontraríamos o valor do raio. Alguém pode me dizer que nessa questão em particular nós poderíamos brincar também com a lei dos senos. O lado 10 está para o seno desse ângulo, assim como o lado R está para o seno de 120, de uma forma também mais genérica. Observe que esse aqui é 120 e se ele é isósceles, esses dois ângulos são iguais e são iguais a 30 graus. Por quê? Porque a soma dos 3 ângulos obrigatoriamente tem que fechar 180. Então nós teríamos 10 está para seno de 30, assim como R está para seno de 120, se nós quiséssemos resolver essa questão pela lei dos senos. Então vejam, tem 3 soluções bem legais e todas elas muito importantes para nós, para a nossa prova da URGS, certo? O meu nome é Paulo Fialho, eu sou professor de matemática do Centro de Estudos por Disciplina.